O acolhimento das nossas sombras é um processo que exige que a gente olhe com honestidade para pontos que muitas vezes a gente quer esconder, tais como medos, inseguranças e dores. E a grande questão é justamente acolher essas sombras. Para falar sobre isso, a gente convidou a terapeuta Tamara Vieira, que realmente passou por esse processo e sua trajetória e hoje em dia colheu os resultados de acolher as suas sombras. Se tu gostar desse episódio, curte e compartilha com quem tu conhece e siga o nosso canal. Então, seja muito bem-vinda, Tamara. E para começar, a gente queria saber como trilhar esse caminho da libertação. Como sair desse ponto cego do ego, que muitas vezes nos impede de ver situações como realmente são, quando são com a gente, né? Porque com os outros, a gente muitas vezes consegue ver super bem onde está o ponto cego. Primeiro, eu quero agradecer vocês duas. Obrigada, meninas, Vicky, Sté, por esse convite, assim. Eu fiquei extremamente feliz, honrada, com medinho, claro, né? Falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? E me veio, eu vou falar da minha vida, porque é isso, né? Eu sempre me conectei, eu sempre quis, eu falei, meu Deus, eu quero que o Senhor me mostre a verdade de tudo que é. Eu quero viver a verdade, né? Assim como Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é esse lugar que eu quero trilhar, a verdade do meu coração. E quando eu me separei, eu falei, gente, eu tô fazendo tudo errado, dentro daquilo, tudo que eu acreditava. Eu falei, por que isso aconteceu? E aí eu fui começar a querer entender. E aí eu entendi que eu estava totalmente desconectada de quem eu era. Quem é a Tamara? A Tamara entrou num relacionamento e ela viveu esse relacionamento para o parceiro dela. E ela? Aonde ficou nisso tudo? E aí eu fui caminhar, eu fui me conhecer. Quem é a Tamara? Assim, eu não sabia nem mais os filmes que eu gostava. Quais são as cores, né? Da minha vida, da minha casa. O que eu quero? E eu fui me conhecer. E para conhecer, entrei no espiritismo novamente, porque eu venho de uma família que caminha por vários lugares, né? Então, graças a Deus, eu não tenho essa questão de, não, esse lugar eu não vou. Não, eu vou lá numa igreja messiânica, o que ela tem para me trazer, né? Eu vou num lugar onde tem a Umbanda que tem uma mensagem para mim. Então, eu sempre tenho essa fronteira aberta, né? Eu vou trilhando. Essa é a Tamara. E eu fui me conectando, aprendendo a me conectar com o meu coração, fui me conhecendo. E fui vendo que através da energia era o que me conectava, que eu falava assim, isso faz sentido para mim, né? Encontrei queridos mestres no caminho, né, como a Noemi, Isabel, Renato, né, que me trouxe para esse lugar de ir entrando para me conhecer. E o que faz meu coração? E aí eu fui entendendo, gente, tem uma voz aqui dentro de mim. Tem um coração que pulsa, ele me direciona. Eu não preciso responder para as pessoas no momento. Eu posso pensar, peraí, eu não sei o que você está querendo dizer, eu não estou entendendo nada. Deixa eu sentir. Eu posso te dar a resposta daqui a um tempo, eu não consigo te dizer agora. E antes não, antes eu achava que a gente tinha que dizer agora, tinha que correr agora, tinha que fazer tudo do agora. E eu vi que não, eu estava morrendo no agora. Eu estava sucumbindo para tentar ser para os outros. E eu sou muito aérea, sou muito do sentir, eu sou muito do amor. E eu tava vendo que eu tava ficando dura. E eu falei, gente, eu não quero ser dura. Eu lembro uma vez eu sentada no metrô com uma amiga querida. E eu falei assim, com ela, eu tava na 7ª, 8ª série, eu falei assim, eu não quero ficar velha com o coração duro. E eu vi que eu tava ficando. E eu falei, não, essa não é a Tamara. Eu sempre, desde pequenininha,
Eu sou uma pessoa que acordava sorrindo, e as pessoas perguntavam, por que você está sorrindo? Você já acorda assim? Eu falei, não sei, eu já sou assim, né? E eu fui perdendo, conforme você vai ficando adulta, conforme você vai vivendo as coisas duras da vida. E aí eu fiz uma escolha, eu falei, eu vou voltar para o meu lugar, para aquilo que eu acredito, para me alinhar comigo mesma, para essa reconexão comigo, com a minha alma, com que ela grita, com que ela fala, com tanta verdade, e eu não consegui escutar quem era a minha alma. E aí eu fui trilhando, e cada pessoa que ia me trazendo um pedacinho de mim, e eu falei, cara, é isso que eu quero viver, eu preciso falar disso para as pessoas. A boca fala do que o coração tá cheio. Meu coração começou a ficar cheio dessa verdade, dessa energia amorosa, compassiva, crística, que é muito além de qualquer preconceito, qualquer coisa, porque é o amor. Eu acredito que o amor vai nos salvar. Isso, para mim, é verdade no meu coração. E de que forma eu, Tamara, desconstruo tantas coisas em mim que eu deixei, às vezes, muitas vezes, o externo trazer. É muito doido, né? O quanto vibra isso. E eu falei assim, as pessoas precisam entender que energia é isso. É que você se conectar com aquilo que é mais perfeito da sua essência. E eu vivi isso. Uhum. E é muito interessante, né, Tamara? Tu falou coisas muito ricas e preciosas, que é esse lugar de quando a gente está olhando para fora, a gente pode entrar nas prisões. E sim, porque a gente aceita a nossa responsabilidade, mas também porque a gente se perde um pouco, né? Nessa aceleração que o mundo nos convida, nas demandas de todos os outros que muitas das vezes acabam nos sufocando, né? Quando a gente não está conectado com a nossa essência de o sim que nós dissermos ser um sim alinhado com aquilo que a gente verdadeiramente deseja e pode entregar. Muitas das vezes a gente entrega, né, esse nosso centro, esse nosso sim, quando ainda não damos conta. Então, é necessário a gente perceber isso, mas só com presença a gente consegue chegar na consciência, a gente consegue chegar no nosso coração. Quando tudo nos convida a olhar para fora, a correr, a ficar sempre buscando mais demandas, menos a gente se conecta com essa essência desse espírito que é pura luz. Então, por isso que muitas das vezes a gente sente mesmo, exatamente como a Tamara falou, é uma sensação de morte, porque a gente desconectou da fonte. A fonte é pura luz, né? O nosso espírito, ele é luminoso, e quando a gente sente que tá morrendo é porque a gente desconectou dele. E em presença e aceitando essas sombras, a gente retorna e vai se libertando novamente. A minha pergunta, Tamara, para aprofundar um pouco mais dessa tua fala, né, que já foi tão profunda no início, mas como que a gente pode nos pequenos hábitos diários, nas pequenas ações, né, com tudo e com todos, a gente se conectar mais com esse espírito, né, nesse caminho que tu trilhou. Como que quem tá ouvindo e se perdeu, e às vezes pode vir a se perder de novo, pode fazer para se encontrar mais, pra também acessar mais luz? Então, esse lugar, você pode se conectar quando você está muito perdido, né? Quando você não sabe para onde correr. É incrível como, quando a gente fala do nosso coração e a gente pede, meu Deus, manda gente boa para eu ouvir, manda gente alinhada, eu quero me conectar com esse amor, né? Com esse amor que a tal pessoa palestrante falou, tem a ver comigo, eu quero me conectar. E muitas vezes a gente pode ir nesses lugares de palestras, né? Ouvir alguém, o chamado. Às vezes tem uma pessoa que apareceu do nada no YouTube para você ouvir. E você fala, você pode ir se conectando com essa pessoa, você pode ouvir essa palestra, mergulhar nisso,
Porque muitas vezes a gente está tão densificado que a gente não sabe para onde ir. Então, no primeiro momento, eu acho que sim, se você tem a questão financeira, pague alguém para poder te direcionar, para poder começar a tirar essas camadas, né? Vai numa terapia que você confia, que a pessoa que você olhou para ela falou, deu match. É essa que eu tenho que ir. Porque o coração vai trazendo essas pessoas pra gente. Mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, gente. Vai pro Insta, tem gente bem bacana. Tem no YouTube. E vai seguindo aquela pessoa que seu coração fala, né? Pode ser que dure um tempo e tudo bem, era até ali. Aí você passa para outra pessoa. Porque a gente vai precisando de campos. Cada pessoa vai me trazendo uma coisinha. Então, por exemplo, eu escuto a Esté dentro dos stories dela e vejo, por exemplo, a Esté com a questão do relacionamento, que muita gente tá aí toda acabadinha no relacionamento, não conseguindo ver verdade, se relacionar dentro dessa verdade e falar, eu vejo isso na Esté, eu quero um relacionamento legal, bacana, do qual ela tá trazendo em verdade, em amor. Vou lá e sigo. E cada um vai trazendo uma coisinha que a gente precisa se curar. A gente não precisa ficar o tempo todo num só. Porque eu acredito que a gente tem várias vertentes. É como se dentro das nossas vidas subisse várias abas, né? E cada um vai trazer uma coisinha para eu me conectar com tal pessoa, com tal coisa que faz sentido para minha vida, né? E eu acho que, para mim funcionou nesse caminho. Cada um me traz um pouco da minha essência, daquilo que eu trago dentro desse alinhamento, desse centramento, para eu não começar a não me desviar. Precisa querer ser bom, né? Ser uma pessoa boa. Não pelo outro, mas por mim. Porque isso me faz bem. Quando eu tenho uma atitude boa, eu fico bem comigo mesmo. Se o outro me tratou mal, isso é o problema dele com Deus. O meu problema passa a ser se eu trato a outra pessoa mal. Se eu sou uma pessoa rude, se eu sou uma pessoa que não consigo trazer essa fala amorosa, tá tudo certo. Então, olha, eu sou rude na fala, eu preciso olhar para isso. Não preciso ficar me chicoteando e falar, ai, ó Dias, eu sou péssima. Não. Quem que eu acho que pode me trazer essa fala amorosa, esse olhar carinhoso, para ir, cada hora, é como se fosse um quebra-cabeça, e aí eu vou formando a minha própria moldura dessa luz que eu sou, desse canal de luz crística que a gente é, sim. Então, Tamara, eu estava pensando muito na tua trajetória, que ela exemplifica muito uma questão que eu acredito muito, é uma crença minha, que é colocar o pé que Deus dá o chão, né? De alguma forma, internamente, a gente sabe que a gente tem que fazer algumas mudanças, mas a gente não chega a ver aquele resultado que a gente deseja ali na nossa frente, né? O quanto isso exige realmente um exercício de fé muito grande. Né? Eu diria até também uma sintonia muito grande com quem a gente é, de saber que alguma coisa não está bem, mas como tudo na vida, né, tem a dualidade do que é bom ou não, a dor, ao meu ver, ela tem esse sinalizador, né, que alguma coisa não está dando certo. Porque se a gente não sentisse dor, tanto que, ao meu ver, eu acho que o pior de tudo é chegar no estado de apatia. Quando tu sabe que as coisas não estão bem, tem muita gente que, inclusive até remédios contra depressão e tudo mais, que acaba colocando nesse estado, porque aí sim que a pessoa não vai se mexer. Porque daí tu fica entorpecido, né? Tu não se mexe. Então, enquanto esse movimento de dor acaba sendo necessário, muitas vezes, pra gente saber que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Eu mesma, quando algum lugar eu não me sinto confortável, eu faço esse movimento. Tanto que eu tenho uma vida diferente por ano, basicamente. Então eu sei que eu ainda não cheguei num lugar que eu posso dizer, tá, aqui eu tô um pouco mais tranquila, porque eu sinto esse movimento interno de que as coisas não estão bem. Mas tu sabe que eu tava pensando também que tem uma outra questão, que muitas vezes a gente sabe que as situações estão erradas.
Tu trouxe o exemplo do campo amoroso, posso falar por mim também, porque eu também tenho esse desafio. A gente sabe que as coisas estão erradas, mas mesmo assim a gente fica naquelas situações. Porque também tem muita questão kármica, né? Tem o quanto a gente tem o campo de merecimento de ter essa liberação, de sair de situações que a gente sabe que não estão boas. E até no campo do trabalho também, enfim. Como que tu vê toda essa questão, né? Então, eu acredito que ali não teve ainda todo o aprendizado que a gente precisa. Porque quando tá doendo e eu ainda não consigo sair, que isso muitas vezes acontece, é porque ali eu ainda preciso ficar para aprender. É porque ali eu escutei uma vez um palestrante que falou assim, um cachorro estava deitado aonde tinha um prego. Ele chorava, chorava e não saía de cima desse prego. Ele chorava, chorava e não saía desse prego. Porque a dor dele ainda não estava tão grande para ele sair. E aquilo fez tanto sentido para mim, porque eu estava numa dor naquela época, quando eu escutei, que era de doer a alma. E eu falei assim, eu ainda tenho que aprender. E nesse lugar, é a gente pegar a gente no colo e falar, tudo bem, eu ainda preciso ficar aqui. Tamara, o que você não está enxergando? Conversar com Deus. Oh, meu Deus, assim, tem um day, assim, ó, senta aqui, meu pai, por favor, eu preciso. Tá doído, mas o que eu não consigo ver nesse momento que eu ainda rodo e tô aqui? De que forma que eu consigo aprender para sair? Me ajuda, porque se a gente pede ajuda, não pode ser na hora que a gente quer, realmente, tem o tempo. Mas vem, ajuda. Porque eu às vezes brinco e falo, meu Deus, o tempo de Deus é um pouquinho grande, né? Para repetir ser um pouquinho rápido. Mas é isso. Ainda se a gente vivesse 200 anos, né, como as civilizações passadas, mas poxa. Não, eu falo, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, dá uma aceleradinha aí, por favor. Se eu tenho mérito, né? Se eu tenho mérito, dá um pouquinho para frente, arrasta só um pouquinho lá, por favor. Mas é muito interessante isso que tu trouxe, né, Tamara? A gente percebe muito esse lugar de travessia das sombras, né? Quando a gente reprime e a gente vai deixando, 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 e tu trouxe esses tempos alguns stories no teu Instagram que me chamaram a atenção e tu falou sobre limpar o vasinho, né? Então, tu tinha que fazer um movimento de limpar o vaso, e por que tu não fez um pouquinho a cada dia? Tu trouxe essa analogia ao invés de fazer tudo junto. No final, o resultado vai ser o mesmo, né? Mas o quanto quando a gente, no nível de falta de presença, e todos fazemos um pouco disso, né? A gente não reprime essa sombra. E aí essa dor ela se torna, vai de pouquinho em pouquinho incomodando até que ela se torna muito grande e a gente tem que fazer um super trabalho. Então, a minha pergunta com relação a isso é, eu queria entender o teu ponto de vista acerca de por que que às vezes a gente tem medo em algum nível do amor e a gente escolhe esse lugar de dor, né? E também porque muitas das vezes a gente escolhe permanecer nesses lugares, de desconforto, mesmo quando a gente identifica esses padrões. Porque a gente, em algum nível final, né, desse movimento de reprimir a sombra, a gente já está percebendo o que que é. Então, por que que as pessoas, né, nós seres humanos fazemos isso? E como que a gente pode verdadeiramente aceitar esse amor, né? Por que que às vezes, a gente pode receber mais amor, tá ali disponível, e aí a gente tá olhando para aquele lugar que ainda não deu certo, para aquele lugar que, nossa, como que isso foi acontecer? Como que a gente pode fazer tudo isso, né, todos esses pontos para transcender mais?
Acho que são duas coisas aí. A primeira do jardim, né? Eu acho que a gente deixa chegar num nível muito hard, né? Para a gente poder. Então, a partir do momento que eu senti uma raiva, de onde vem essa raiva? Por quê? Por que eu tenho essa raiva? Aqui, na minha casa, eu até falei no post, a gente dá nome. As pessoas não sabem dar nomes aos sentimentos quando eu vou atender. O que você tem? Ai, não sei. Mas é uma raiva? Acho que é. Tá com ódio? Ah, acho que não. As pessoas, a gente foi muito reprimido. Aí é feio sentir ódio. Aí é muito feio sentir raiva. Meu filho estava na escola, aí um professor fez um desenho lindo, né? E ele falou, nossa, fulana, que lindo esse desenho, tô com inveja. O professor dele pegou e fez assim, você tá com inveja, que coisa horrorosa. Não pode sentir isso. Isso é muito feio. E não sei o que lá. Aí eu fui conversar com ele, porque aí o meu filho falou. Aí eu falei para ele, na minha casa, os meus filhos podem falar sobre os sentimentos. A gente precisa entender o que está por trás disso. O que é? Por que ele falou dessa palavra inveja? A gente precisa ir destrinchando. Ele não falou na conotação que ele ia matar a pessoa. Ah, tô com inveja e vou te matar. Ah, não. Ele falou, nossa, você tem um dom que eu não tenho. Ele podia ter usado uma outra palavra? Podia, mas ainda não tinha ali, dentro da consciência. E de que forma que a gente vai trazer isso para as pessoas, né? Então, eu trouxe para o meu filho, eu falei, você pode falar, meu filho, olha que desenho lindo, gostaria de ter esse dom, acho que é um dom muito... E o que eu faço para chegar nesse dom? Então, vamos para uma aula de desenho? Né? Vamos, porque muitas vezes a gente admira o outro naquilo que faz, só que eu posso chegar nesse lugar. Eu quero aprender a falar inglês, eu não falo inglês. Eu acho lindo quem fala inglês. Eu falo, gente, que demais. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ir lá para o professor, me dedicar. Eu tenho que ser o meu agente de transformação. Ir para esse lugar, né? De transformar isso. Não ficar ali parado e desejando o que é do outro. Realmente aí não dá. Não vai sair do lugar, né? E a questão do amor que você tinha dito... Peraí que eu dei uma perdidinha aqui. Por que e como a gente pode conectar com mais amor? Porque o amor, ele tá disponível, né? Mas muitas das vezes, do nível inconsciente, como humanidade, temos a crença de que o amor pode gerar sofrimento. Então, continuamos em um lugar como se a gente tivesse um potinho de um tamanho X e a gente tem um pote muito maior para receber e a gente não recebe. Era desse lugar a pergunta. Deixa eu só fazer um parênteses à fala da Estê. Eu estava pensando o quanto isso realmente está inserido na sociedade, que geralmente todas as séries que são desse tema romântico, enfim, sempre tem essa carga emocional de ter sofrimento junto. Porque senão vai ser chata, as pessoas não vão se identificar, né? Então, o quanto isso, de certa forma, realmente não programa a nossa mente para achar que é para ser difícil mesmo. Exato. Porque as pessoas acham que a mais é sofrer. Já tem na verdade, eu acho que é uma carga que tem no planeta, uma consciência. Amar é sofrer. E não é sofrer, é a forma que eu olho as coisas. Tudo tá da forma que eu trago esse olhar. A gente precisa ir tirando esses véus. Amar não é sofrer. Amar é, sim, se vulnerabilizar. É falar a verdade. Cara, sim... Tá doendo o que você fez, eu fiquei chateada, mas com medo de perder, eu não falo. E aí, vai transformando numa bola de neve, porque aí eu vou me desalinhando. Porque eu também não falo. O outro não fala, todo mundo vai ficando... Vai virando uma bola de neve, realmente. Por quê? Vai para o sofrimento, porque eu não estou em verdade. Porque eu não falo aquilo que... Eu não preciso ser agressiva, eu não preciso... E tudo isso a gente só consegue lapidando a gente, olhando. Tá, quando eu falo tal coisa, eu sou agressiva. Como que eu posso falar? Falar para o outro, olha, se eu falar agressiva, não é você, não é para você.
é que eu ainda não aprendi a falar direito, mas eu preciso falar. Eu não sei como, mas eu preciso falar. E de que forma que a gente pode trazer isso para jogar na verdade? Porque quando a gente é verdadeiro e se vulnerabiliza, a grande X da questão é a gente aprender a se vulnerabilizar. O que o outro vai falar, se vai julgar, o que vai pensar, não condiz com a gente. Só que por quê? Como a gente julga, né? A gente sabe que o outro vai julgar, porque eu sou julgadora. E aí tudo está em mim. E tudo, entende que é tão profundo a gente olhar para dentro da gente, porque quando a gente começa a se vulnerabilizar, soltar as coisas, e o que o outro vem, e se ele despeja algo, você fala assim, peraí, você começa a afastar e fala assim, não, isso é dele, ok, mas isso que ele falou, esse pedacinho tem a ver comigo, eu vou olhar. E aí a gente sair do pessoal, porque se eu tô aqui, que é extremamente só para evoluir como alma, como pessoa, para eu aprender a me relacionar, para trazer essa forma. Porque foi isso, assim, gente, é a mesma coisa. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele trouxe a verdade do coração dele. E ele nem um minuto silenciou para todos aqueles que gritaram, dizendo, não, você não é isso. E ele não ouviu o barulho. Você pode dizer o que você quiser que eu não sou. Eu acredito. Eu sei, eu estou alinhado comigo, que eu sou isso que eu estou falando. Eu sou filha do Pai. Eu vim trazer a verdade. E o quanto que a gente precisa estar muito alinhado com a gente. Só um parêntese antes da fala da Vicky, porque ela vai fazer um comentário e fazer uma pergunta, mas é interessante isso que tu tá falando, Tamara, porque a gente precisa reconhecer o nosso amontoado de coisinhas que muitas das vezes vem do nosso sistema familiar, né? Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com o meu namorado, o nosso relacionamento ele se transformou muito, né? Foi uma grande jornada, porque tinha muito esse quê espiritual, e mesmo assim, espiritualidade que eu não entendia ainda, não estava pronta, mas quando a gente encontra, porque a gente está pronto, né? Então, o quanto é necessário esse lugar de soltar resistência, mas o quanto o nosso sistema também, muitas das vezes, nos traz bagagens. Então, por exemplo, no meu sistema familiar, eu tô falando isso para que vocês percebam, a gente não se comunicava. Era muito comum não falar o desconforto, porque alguém poderia ficar com raiva. E aí eu fui percebendo, nossa, mas se eu falar algo que tá me incomodando, o João pode ficar com raiva. E ele nunca fez isso. E aí, nos últimos tempos, né, nos últimos meses pra cá, eu disse assim, agora eu vou falar. E agora eu tô irritada, e agora eu tô triste, e eu tô falando em verdade, e é exatamente isso. Talvez eu não fale da melhor forma, mas é porque eu nunca tive a oportunidade de falar o meu desconforto na hora que eu senti. E aí ele disse, não, tá tudo bem. E é interessante porque até a tua fala vai lapidando, né? Porque, gente, no fundo a gente precisa ser vulnerável e tá em verdade. E quem realmente nos ama, ou quem realmente tem que estar na nossa vida, eu não falo que só de relacionamento amoroso, eu falo de parcerias, eu falo do nosso próprio sistema, eu falo dos nossos amigos. Essas pessoas elas vão entender, mas a gente precisa dizer, eu tô vulnerável aqui, e essa é a minha parte feia. Eu falo muito isso. Essa é o meu horror, esse é o meu horror, e eu vou trabalhar nessa parte feia. Mas é que eu ainda não tive muita experiência. Eu posso ser eu mesma? Eu tô fazendo essa travessia aqui e talvez eu não seja como tu que trilhou isso e que é lindo e tá com muita luz, mas eu posso tentar? Pode. E aí tu começa a se conectar com aquele teu horror, com aquela tua parte feia e tu começa a se inspirar no outro. Assim como quando alguém traz a sua bagagem, a sua parte feia, tu vai dizer assim: "Nossa, que parte feia, mas deixa eu iluminar e te mostrar".
Então, quanto a gente precisa estar vulnerável e nessa verdade de isso aqui não tá tão lapidado, mas eu vou chegar, eu vou ser melhor e realmente a gente se dedicar. Então, achei muito lindo isso que tu trouxe, Tamara, porque a gente está sempre em travessias. E se a gente não se vulnerabiliza e se a gente não falar a verdade, a gente pode entrar naquele jogo de máscaras, naquela ilusão, e aí no fim a gente não transcende. E a gente só consegue fazer isso se a gente experienciar, trazer para a vida. Se ficar só, a gente estuda e não trouxer, não tem como. Porque aí a gente não vai sair. E aí você fala meio tropeçando mesmo, me gaga, chorando. Não sei. Eu, nesse me relacionar, tem muita questão dos meus filhos. Então, às vezes, muito do impossível. Quando eu vejo, eu já tô na garganta. Então, eu tô aprendendo, tipo assim, volta 10 casas, respira, e vou lá e falo com mais calma. Tem hora dá certo, tem hora que não dá. E assim a gente vai trazendo para a vida. Tu sabe, Tamara, que nessas falas de vocês, um dos pontos que estava me chamando muita atenção era que agora tem esse movimento muito grande de reconexão com a criança interior. Tu até, inclusive, trouxe o exemplo, né, com a tua amiga no metrô, e eu fiquei pensando o quanto a gente tem essa sabedoria da nossa alma quando a gente é criança, e a gente vai crescendo e tendo os condicionamentos do que a gente deve ser ou não ser, e aí nisso é um molde que todo mundo fica meio igual e todo mundo fica meio infeliz, né? Porque a gente acaba perdendo muito da nossa individualidade. Então, o quanto esse movimento que está tendo maior agora faz muito sentido, porque justamente eu acho que todo mundo está sentindo essa questão de uma reconexão com essa criança. E eu sinto que com as mulheres esse movimento até acaba sendo mais forte, porque o papel que a gente tem, que a gente precisa desempenhar, acaba sendo até mais pré-estabelecido do que é ser uma mulher. Eu vejo que muito a nossa geração, assim, ela tem essa questão de o quanto a mulher tinha que ser forte, tinha que trabalhar, ter sucesso profissional, e totalmente para um lado mais masculino. E agora, né, a gente na casa ali dos 30 para e pensa, putz, mas isso aqui não tá me fazendo bem, esse movimento. Isso tá me matando. Não quero ser a dona do lar que fica esperando o homem 24 horas por dia e fazendo todas as vontades dele, mas eu também não quero ser uma guerreira, princesa Xena, que vou estar ali batalhando, né? Porque é muito cansativo também. Não. É doído, gente. É um lugar doído. Exato. Então, porque a gente não está tendo, ao meu ver, esse poder, né, também, de lutar todo o tempo. E aí, para encerrar, eu queria que tu trouxesse justamente essa questão, que poder que a gente tem quando a gente manifesta quem a gente é em essência. A diferença que isso faz na nossa vida. Faz total, porque é libertador, gente. É libertador você poder ser você. Você falar, de novo, quando eu me vi só na maternidade, eu falei, gente, eu não quero só isso. Eu não quero ser só mãe. Eu amo meus filhos. É um amor que eu nunca imaginei que eu fosse viver. E vivo ele. Mas eu não quero ser só isso. Eu quero ser a Tamara profissional. Eu quero ser a Tamara amiga. Eu quero ser a Tamara que fale de outras coisas, não só da maternidade. Eu quero dar risada de besterol, né? Eu quero ser livre. Quero conviver com outras pessoas da minha idade. Eu já sou um pouquinho mais velha que vocês, gente. Eu sou da geração dos 40. Né? Então, eu acho, a gente tem tantas abas da nossa vida. Esse caminho, dessa forma, de ser verdade. E escolher. Para isso, eu preciso saber quem eu sou. Qual é a Tamara que mais está vivendo? Ou qual é a pessoa que mais está vivendo em mim nesse momento? Eu estou satisfeita com ela? Eu estou feliz? Não estou feliz. Então, eu tenho que olhar para mim. Eu não tenho que sair culpando o outro. Porque o meu ex-marido fez... Não, foi você. Foi você que esqueceu de você. Não foi ele.
Foi você que não se olhou. Foi você, para agradar o outro, quis olhar só ele e se esqueceu. E é o que a Stephanie falou do relacionamento. Eu vou falar que tá me irritando. Eu vou falar quem eu sou agora. Eu não sou mais aquela pessoa com quem você casou. Eu mudei, não quero mais aquelas mesmas coisas. O que você quer? Não sei. Para isso, a gente precisa ir para o autoconhecimento. Eu não sei o que eu sou agora. Estou perdida. Não sei o que eu quero ser. Tudo bem. Então, vamos olhar para isso. O que você não sabe. Vamos começar, então, pelo menos o que você não quer. Eu também não sei. Então, vamos lá. E vamos garimpando. É isso. A gente precisa se olhar. A gente não pode deixar por debaixo do tapete. Porque chega uma hora que fica tão grande, você fica como se fosse 1000 ursos nas suas costas, aí você não consegue ter movimento nenhum. Porque eu não saio do lugar. Porque eu já não sei mais nada. E para isso eu preciso de um caminho. Eu preciso de alguém que esteja mais forte do que eu para me ajudar a trilhar. Para me ajudar. Vamos lá, vamos pegar o facão e tirar os matos que está aqui para abrir caminho primeiro? Para depois a gente pensa o que vai ser de você. Que você quer fazer. Mas primeiro a gente precisa abrir caminho. Para você pelo menos olhar esse horizonte. Eu tenho tudo isso. Eu posso ir aqui, 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 aqui. Pode. Qual tem mais a ver com você? Qual fala assim, ó, no meu coração, quero ser uma artista de pintar. Acredita, gente. Acredita, você pode ser uma artista que pinta. Assim, eu quando comecei na espiritualidade, todo mundo, você precisa de um emprego. Você precisa fazer um concurso público. Eu falei, gente, não tem a ver comigo com concurso público. Eu sou de Gêmeos, pelo amor de Deus. Eu sou muito aérea. O que eu vou fazer no concurso público? Ó, a pessoa que falou do concurso público acabou de me ligar. Eu falei, não quero isso para minha vida. Eu não quero. O que eu quero? Ah, meus olhos brilham quando eu falo de energia. Ah, então esse é o meu caminho. Pode ser outras coisas também, mas já sei uma coisa de mim. Quando eu estou nesse lugar, quando eu vou numa transmissão energética, quando eu trago o apoio para o Renato, eu vou feliz, eu vou, né? A gente vai nesse lugar. Então, é começar a encontrar esse lugar que me faz entrar no flow de felicidade. Tamara, e tu tem um caminho que tu pode convidar as pessoas, né? Que tu já trilhou. Então, faz esse convite de abertura de caminhos, né? Com Kuan-Yin. Então, convida as pessoas e fala um pouco sobre esse movimento. Ai, obrigada, Stessi, não esqueci. Flor, assim, a Kuan-Yin, ela me chamou um tempo atrás, e quando a No ainda morava em Santos, só que eu, nos meus olhos, crianças pequenas, eu falei, eu não consigo ir, né? Eu me barrei. E ela nunca mais deu, né? Magnify Healing. No dia que eu decidi entrar na formação, eu não sabia, mas ela ia dar naquele módulo o Magnify Healing. E eu falei, eu não acredito. Eu entrei exatamente, é isso mesmo, de arrepiar. Para mim é assim, eu entrei exatamente no módulo que ela ia dar Kuan-Yin. E era uma coisa que eu queria fazer com a Noemi. Eu falei, caracas, é agora. Então, é um convite muito especial, porque é uma energia de compaixão, de amor. Você que quer se conectar com esse amor, com essa divindade, dessa compaixão, de aprender a olhar para o outro sem julgamento, liberar seus karmas, né? Porque aí, quando a gente libera os nossos karmas, muita coisa ajuda a fluir, muita coisa a chegar no nosso lugar, né? Para chegar até a gente. É incrível como tem vindo pessoas maravilhosas no meu caminho. Como o universo da criação tem trazido cada vez pessoas mais alinhadas com a sua verdade. E é isso. Se você quer chegar nesse lugar, a gente precisa fazer um movimento.
precisa chegar e falar assim, não, eu vou fazer esse curso, eu quero me conectar com o meu coração, eu quero me conectar com essa compaixão que eu preciso desenvolver, né, mais por mim, porque quando eu desenvolvo por mim, isso transborda tanto em mim que eu passo para os outros, porque a transformação começa na gente. E é incrível como a energia dessa formação, ela é extremamente expansiva, ela é extremamente corporal, você vai sentindo em cada célula, porque vai reprogramando cada célula do seu corpo, né? Fora que você pode atuar isso depois com as pessoas da sua família, se quiser trabalhar, e aí vai de acordo com o que cada um sente. Sinto que é para mim. Ok. Sinto que eu vou trabalhar também, ok. É isso.